Quando eu era criança, o maior luxo para mim eram os casacos de pele, os vestidos longos e as mansões à beira-mar. Mais tarde, passei a achar que o luxo era ter uma vida intelectual. Agora, me parece que é também a chance de viver uma paixão, por um homem ou por uma mulher. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um livro delicioso que eu li recentemente, um livro que eu recebi em parceria com a editora Fósforo, que é Paixão Simples, da vencedora do Nobel do ano passado, 2022, Annie Ernaux. Bom, gente, esse foi realmente o meu primeiro contato com essa autora, que eu já estava de olho há algum tempo, porque na Flip do ano passado ela estava presente, então a gente estava muito movimentado, querendo ouvir o que ela tinha a dizer, querendo conhecer um pouco mais da autora. E naquela época eu comprei um outro livro dessa autora, que é O Lugar, né, que era um dos que eu estava com mais vontade de ler naquele momento, mas não consegui ler a tempo da Flip, então ele está aqui também esperando a sua vez. E este ano, então, eu li A Paixão Simples, né, dela, que é um dos lançamentos da editora Fósforo, que eu recebi recentemente. Eu quis ler logo para trazer aqui para vocês, porque o livro me chamou muita atenção desde o título, né, que é sobre paixão, sobre viver uma paixão, como ela diz nesse comecinho do trecho que eu li aqui para vocês. Então, é um livro que eu li rapidamente, que eu li em um dia e que eu recomendo demais, mas eu vou comentar tudo aqui que eu acho interessante sobre ele já já. Antes de eu continuar, quero lembrar vocês que se inscrevam no canal, caso ainda não estejam inscritos. Caso seja a primeira vez de vocês por aqui, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia. Aproveitem para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostarem, se inscrevam mesmo, porque isso, gente, é grátis e me ajuda demais. Também confiram tudo que eu deixo aqui na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco todas as informações sobre aquilo que eu estou falando, inclusive os links para vocês comprarem, adquirirem os livros caso tenham interesse, e me dá uma pequena comissão por isso. Também deixem um like nesse vídeo, vão comentando aqui comigo o que vocês acham da escrita da Annie Ernaux, se vocês já leram esse livro ou não, se já leram outros, qual é o favorito. Eu quero saber tudo sobre essa autora e a relação que vocês têm com ela. Mas assim, eu fiquei muito interessada para ler o Paixão Simples, porque eu adoro ler histórias sobre paixão. Eu acho que é uma das coisas mais loucas que a gente vive como ser humano. É uma das coisas que talvez faça a vida valer a pena, né? Se apaixonar perdidamente. A gente vive coisas esquisitíssimas, a gente vira pessoas insanas quase quando está apaixonado por um monte de reações físicas, químicas que há. Mas eu acho divertidíssimo ver histórias sobre isso. E aqui, nesse livro super curtinho, que tem cerca de 60 páginas, se eu não estou enganada, isso aí, 60 páginas, a gente vai ver a Annie contando a história de uma paixão que ela viveu ali na década de 90, na virada ali de 90 para 91, se eu não me engano, e que ela passou muito mal por estar ali completamente entregue àquele relacionamento. E eu acho que todo mundo que já sentiu isso alguma vez vai se identificar, porque é inevitável, né, gente? Acontece esse tipo de coisa. E aqui ela vai contar não só o caso de uma paixão, mas era uma paixão que ela teve, um relacionamento que ela teve com um homem casado. Então tem também esse outro agravante, né, além do fato de se apaixonar, era se apaixonar por um homem casado que não tinha muito tempo disponível para ela. Então a vida dela passa a girar em torno desse cara, né, que ela chama de A, se eu não me engano, e a gente vai vendo então todas essas sensações iniciais do relacionamento. Eu acho que a Annie escreve muito bem e aqui ela consegue dar pra gente essa sensação de viver ao redor de uma ideia só, de viver em um sentido. Ela chega a falar também com essas palavras, né? Ter uma só direção para a vida, que no caso era o cara objeto da paixão dela. Esse cara que é um cara estrangeiro, que está na França por um tempo e que tem uma família, enfim, e tudo que ele vai afetar na vida pessoal dela, na vida que ela tem com os filhos dela também. Então, é uma relação muito avassaladora nesse sentido. Mas tem trechos lindíssimos e ela escreve isso talvez para processar essa ausência desse cara que já não está mais na vida dela. Então ela vive ali por um período, um tempo específico, em que tudo para ela viver esse sentimento, essa relação, e depois ele não está mais. Então ela usa a escrita como forma de sentir aquelas coisas que ela
que ela passou, né, e também de entender talvez um pouco sobre essas necessidades que ela tinha. E tem vários trechos que eu acho super interessantes. Uma das coisas que eu acho mais massa de pensar é como a paixão muda o tempo que a gente vive, né? As coisas começam a ser medidas de outra maneira. E aí tem um trechinho na página 60, é o trecho final, mas ele tá também aqui, acho que na última capa, na quarta capa, o seguinte: passei a medir o tempo de outra forma, com todo o meu corpo. Descobri do que podemos ser capazes, ou seja, de tudo. Desejos sublimes ou mortais, falta de dignidade, crendices e condutas que eu julgava insensatas nos outros, uma vez que eu própria não as havia experimentado. Sem saber, ele estreitou minha conexão com o mundo, né? Então, eu acho isso bonito também de ver ela falando com tamanha honestidade, né? Porque acho que todo mundo que já se apaixonou alguma vez perdidamente sabe que a gente fica considerada como louca, né? Então, é muito bonito ver ela falando sobre isso sem nenhum problema. Tem outra coisa também que eu acho interessante, de que ela justifica a escrita dela, dessa história, para quem ela está contando, se seria uma questão de exibicionismo ou não. E aí ela diz o seguinte: o certo é que não sinto nenhuma vergonha ao escrever essas coisas, graças ao intervalo que separa o momento em que elas são escritas, em que estou sozinha observando-as, do momento em que elas serão lidas por outras pessoas, o qual, tenho a impressão, nunca vai chegar. Daqui até lá, posso sofrer um acidente, morrer, pode acontecer uma guerra ou uma revolução. É esse intervalo de tempo que me permite escrever hoje. E aí, um pouquinho mais abaixo, ela diz: portanto, é um erro equiparar quem escreve sobre a própria vida com um exibicionista, pois este último tem apenas um desejo: mostrar-se e ser visto no mesmo instante. E não é o que ela quer. Ela quer só escrever, ela quer só jogar no papel tudo que ela tem de material sobre esse homem e sobre o papel desse homem na vida dela. Não necessariamente quer ser lida. Se vai ser lida depois é uma outra questão para ela. Enfim. Tem muitos trechos interessantes aqui sobre essa coisa do relacionamento em si, sobre o quanto a pessoa se dá, o quanto ela recebe ou não recebe em troca, o quanto ela modifica a sua rotina por causa desse outro que está ali ocupando todo o espaço na cabeça dela, na vida dela, na rotina dela. Outra parte que eu acho bem interessante de destacar do livro é como ela fala sobre a linguagem, porque esse cara por quem ela se apaixonou é estrangeiro. E ele fala francês, mas ele fala francês de uma maneira muito básica. E talvez com isso não consiga expressar tudo aquilo que poderia expressar. E ela fala sobre isso, reflete sobre essa questão dos idiomas. E aí na página 27, ela fala assim: o tempo todo eu avaliava quão imprecisas eram nossas conversas, observando a leve diferença entre o francês falado por ele e o uso padrão da língua, ou minhas dúvidas a respeito do sentido atribuído por ele a uma palavra. Eu tivera o privilégio de viver desde o começo, de modo constante e em plena consciência, aquilo que depois sempre acabamos descobrindo, imersos em estupor e angústia, que o homem que amamos é um completo estranho. Enfim, tem um monte de questões aqui que eu acho que vale a pena pensar, mas todas elas giram em torno dessa questão do relacionamento e do quanto a gente fica insegura ou inseguro quando está no relacionamento, daquilo que a gente entrega, daquilo que a gente recebe ou não recebe, se a pessoa está pensando na gente, ainda mais num caso de distanciamento como esse, né, em que ela tem um relacionamento com ele, mas acontece nas horas vagas, né, não é um relacionamento em tempo integral. Então, durante a ausência desse homem, ela passa a pensar as coisas de uma outra maneira, a medir as coisas de outra maneira e se sentir muito insegura também por essa ausência. Aliás, ela diz sobre isso, algumas coisas sobre essa escrita, sobre esse tempo de espera, ela fala assim: durante todo esse tempo tinha a impressão de viver minha paixão de forma romanesca, mas agora não sei qual é a forma em que escrevo, se é do testemunho, da confissão, tal como praticada nos diários femininos, ou se é do manifesto, ou processo verbal, ou até do comentário textual. E aí ela fala assim: não estou contando a narrativa de um relacionamento nem uma história que me escapa pela metade com uma cronologia precisa ou aproximada. Para mim, não havia essa cronologia em nossa relação. Eu só conhecia a presença ou a ausência. Enfim, gente, tem muitas coisas para a gente destacar aqui. Na verdade, eu destaquei muito do livro, eu gostei demais dele, assim. Acho que ela consegue trazer com bastante clareza e com bastante honestidade aquilo que uma pessoa sente quando está completamente perturbada por uma paixão
e também um certo amadurecimento, né? Porque à medida que essa relação acaba e que ela entende que ela chegou ao fim e que ela vai ter que seguir adiante, ela vê o quanto ela dispensou para aquilo, né? Enfim, que foi uma quantidade tamanha, mas agora já não tem mais tanto sentido. Mas ainda assim, a paixão é aquilo que faz, ou que dá um sentido legal para a vida, né? Sentir esse tipo de coisa acaba dando uma profundidade maior para nossa passagem pela Terra, né? O que ela fala basicamente, ainda que ela não use esses termos. Então, sim, o relacionamento acabou, mas foi muito bom ter vivido aquilo e toda essa exuberância de sentimentos, de sensações acabam aparecendo aqui no texto e eu gostei demais da experiência e recomendo muito para vocês também. Talvez para quem queira começar aí a Aimee Ernaux. Eu ainda não li os outros, né? Eu sei que os outros são também super fortes, mas talvez mais pesados, no caso, do que esse aqui. Então, talvez para ser um primeiro contato, vale super a pena. Muito obrigada para a editora Fósforo por ter enviado esse livro. Eu gostei demais dessa experiência de leitura e agora eu espero os comentários de vocês. O que vocês acharam sobre ele? Vamos comentar aqui embaixo e seguir esse papo sobre a nossa vencedora do Nobel do ano passado e ver o que ela tem a entregar. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, muito obrigada apoiadores e apoiadoras do canal por incentivar o meu trabalho aqui no YouTube e a gente se vê no próximo.